O Domingo Espetacular começa com a cobertura completa sobre a queda do avião em uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. Você vai acompanhar a cronologia do acidente que matou 2 pessoas e deixou 10 feridas. Os relatos dos sobreviventes. Aí a gente soube que era um avião. E das testemunhas que viram tudo de perto. Eu escutei um barulho muito alto. E a história do empresário que tinha comprado a aeronave em dezembro do ano passado. Por que tantos acidentes aéreos têm sido registrados nos últimos tempos? A informação de que um avião teria caído. Uma sexta-feira de tragédia e caos numa das avenidas mais movimentadas da zona oeste de São Paulo. E eu estava nos últimos bancos do ônibus. Era vidro quebrado, fogo, pessoas gritando. Só que assim que eu consegui, eu falei pro Ceitinho, o que foi que aconteceu? O carro bateu no onde um avião. Aí a gente soube que era um avião. Susto, fogo e explosões. Dá aquele fumaceiro, peças voando para tudo que é lado. Agora, especialistas levantam hipóteses do que poderia ter causado a queda de uma aeronave de pequeno porte no meio da cidade, que deixou feridos e 2 mortos. A falha mecânica é uma linha de investigação muito interessante. A priori, foi alguma pane no sistema motopropulsor. O avião era uma conquista recente do advogado Márcio Lousada Carpena, de 49 anos. Neste post de dezembro do ano passado, ele registra o primeiro voo que fez nele até o Uruguai, ao lado da namorada, a biomédica Franciele Pedrotti Rosales. Na manhã da última sexta-feira, 7 de fevereiro, o céu estava limpo. E pouco antes de decolar, Márcio fez esta postagem, a última antes do voo. Ele estava com o sócio Gustavo Carneiro de Medeiros, de 44 anos, que pilotava o avião. O Domingo Espetacular vai refazer agora o trajeto feito pela aeronave de pequeno porte. O piloto e também o dono da aeronave, o advogado e empresário, os 2 saíram daqui do aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, por volta das 7h15 da manhã. E o destino final seria Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a mais ou menos 800 quilômetros. Só que a menos de 5 minutos, menos de 5 quilômetros daqui, o inesperado aconteceu. O Alê, aqui, nosso piloto, com toda a experiência, sobrevoando, ele fez esse trajeto, gente. Tá, eu mostro aqui, tem muitas fábricas, tem prédios subindo. A gente vai passar agora pelo Rio Tietê. No trajeto entre o aeroporto e o local do acidente, há uma grande quantidade de prédios que poderiam ser atingidos caso o piloto sobrevoasse um pouco mais baixo. Impressionante, aqui os prédios, ele passou por cima desses prédios e deveria chegar a uma altitude de 300 metros de altura, se comparado com o solo, gente. Mas ele não alcançou isso. Só alcançou a metade disso, cerca de 150 metros de altura. Chegando, olha só, ao ponto onde a aeronave de pequeno porte simplesmente mergulhou na pista. Câmeras usadas para acompanhar o trânsito flagraram a queda da aeronave bem no meio de um cruzamento. Por muita sorte, o farol estava fechado. Em relação aos semáforos, né, é uma via que passa muita quantidade de carros ali. Então, se tivessem mais carros e mais pessoas na via, com certeza aí a quantidade de vítimas poderia ser maior. Segundos antes da queda, passam 2 ônibus na via. Estas imagens são do ônibus que acabou atingido pelo avião. Por pouco, o motorista não perdeu o controle, que no momento levava cerca de 30 passageiros. Tava de fone de ouvido, e aí eu mesmo com fone de ouvido, escutando música, eu escutei um barulho muito alto. Quando eu fui ver, eu tava no chão já. Eu tava no chão em cima de outras pessoas também.
Logo após o impacto, o fogo começou a tomar conta do ônibus. Quando eu olhei pro lado, a janela estava quebrada. Eu falei, não, é por aí que eu vou sair. Mas estava subindo fogo já. Aí foi que eu entrei em desespero e comecei a gritar para abrir a porta. Depois de horas, os bombeiros conseguiram controlar as chamas. E o ônibus foi levado para a garagem da empresa. Olha o estado que ficou o ônibus atingido pela aeronave, completamente destruído, do teto ao piso. Tudo foi carbonizado. Tá? Aqui tem um objeto, né? A perícia retirou, mas é possível identificar. Olha só, um guarda-chuvas, os bancos todos expostos, sem estofado, os ferros assim, né? As janelas, olha só, aqui tem estilhaços no chão, pode até tomar cuidado. Mas tem estilhaços aqui, porque as janelas quebraram, né? Toda a fiação exposta. Uma situação que só de ver a gente imagina o desespero dos passageiros que estavam aqui. O motorista, a cobradora, mesmo no desespero, eles conseguiram ajudar para que todas as pessoas saíssem. Por sorte, todos foram resgatados. O ônibus tem uma câmera na frente e outra atrás, que poderia mostrar com mais detalhes a colisão. Mas o conteúdo foi perdido. A câmera derreteu por completo. Entre as cinzas e os objetos destruídos, o tanque de gasolina que estava cheio de combustível ficou intacto. Se fosse atingido, o desastre seria ainda pior. Ao todo, 10 pessoas ficaram feridas, sem gravidade. Algumas receberam ali mesmo os primeiros atendimentos. O motorista chorou de desespero no chão. E a cobradora também ficou bastante abalada. É inacreditável. É uma coisa que acontece que a gente não espera, né? Foi rápido. Você vai olhar para trás sabendo toda hora numa viagem de ônibus o que vai vir. Veio de cima. Cristina, uma passageira de 60 anos, tinha entrado no ônibus pouco antes do acidente. Eu pensei que foi um caminhão que veio numa velocidade muito forte. Aí eu sei que eu fui para frente, né? Voltei para trás, aí não vi mais nada. Acordei com o rapaz me chamando, que estava pegando fogo. A cobradora não fazia ideia de que ela seria a responsável pelo resgate da senhora. Aí ela passou. Quando ela subiu o primeiro degrau para voltar o pé para o segundo, o avião já bateu atrás, que nós não sabíamos, e ela voltou e bateu a cabeça. Com a ajuda dos passageiros, Janair conseguiu retirar a mulher, que foi levada para o hospital com um ferimento na cabeça. Quando você soube que ela foi resgatada e hoje está estável, o que você sente aqui dentro? Ai, uma gratidão e um alívio de poder dizer: desculpa se eu não pude fazer mais. Eu sinto que eu fiz o certo. Isso não tem preço. Apesar do susto, Cristina está bem e se recupera em casa. Só tenho a agradecer, só. Agradecer ele muito, viu? As únicas vítimas fatais do acidente foram Márcio e Gustavo, que estavam na aeronave. Fomos atrás de especialistas em busca de respostas. É possível apontar alguma causa para o acidente? A falha mecânica é uma linha de investigação muito interessante, porque foi logo após a decolagem. Este especialista chama a atenção para um possível problema relacionado ao combustível utilizado. Tudo leva a crer ali, pelas imagens, pelas informações que chegaram, que houve uma parada dos dois motores, o que é algo extremamente raro e não ocorre normalmente por falha mecânica, mas por fatores exógenos, por fatores externos, como, por exemplo, um combustível contaminado. Logo após a decolagem, o piloto Gustavo fala com a torre de controle, pedindo para retornar. Retorno imediato. Um outro piloto que voaria logo na sequência também conversou com a torre. Ele não declarou emergência, ele falou: torre, solicita um retorno imediato, Fox Echo Mike. Aí não falou mais nada. E a torre continuou, tentou chamar ele, mas não mais nada. Depois logo eu vi a fumaça, decolou os helicópteros aqui, já complicado, viu? Que difícil. Mas que aeronave é essa?
O avião, um King Air F-90, tem capacidade para 8 passageiros e foi fabricado em 1981. Mas, segundo o especialista, o ano de fabricação não seria um problema. O fato da aeronave ser antiga, isso não interfere em nada, pois ela tem um protocolo de manutenção. Se a caderneta de manutenção estiver em dia com as manutenções preventivas e corretivas, isso não oferece perigo nenhum. Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos destaca que as investigações prezam pelo menor tempo possível e não tem como objetivo atribuir culpa ou responsabilização, e sim descobrir os possíveis fatores contribuintes. A aeronave estava em uma oficina uma semana antes do acidente. Este documento, obtido pelo Domingo Espetacular e com a data de 6 de fevereiro, ou seja, um dia antes da tragédia, mostra que a aeronave passou por uma vistoria técnica da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. O sócio de Márcio Carpena descreveu o amigo como uma pessoa cautelosa e que se preocupava com a segurança. Sempre preocupado, inclusive, com a manutenção da aeronave, o cuidado de absolutamente tudo. Então, infelizmente, acho que foi uma fatalidade que ninguém esperava, né? E certamente abalou muita gente, né? Esse especialista destaca a habilidade que o piloto Gustavo demonstrou ter naquele momento de tensão. Nós entendemos, nesse procedimento de emergência, que o piloto, pela trajetória, pela maneira que o avião se deslocou, ele cumpriu um procedimento que minimizasse as consequências de um pouso de emergência. Então, eu entendo que, em linhas gerais, o piloto realizou um bom procedimento de segurança. De uma maneira geral, os acidentes aéreos no Brasil cresceram muito nos últimos anos. Em 2023, foram 155 acidentes, com 77 mortes. Em 2024, um salto para 175 acidentes e 152 mortes. Só neste ano de 2025, o número de acidentes já passou de 20. Não existe avião perigoso, existe operação perigosa. Na aviação executiva, o piloto está mais solto, vamos dizer assim, em relação às regras e aos protocolos que ele tem que seguir. E aí entra também a questão de treinamento, entra a questão de capacidade, de experiência, entre uma série de outros fatores que na comercial você não tem. Tentamos conversar com a família do advogado, que preferiu não se manifestar. Amanda, a esposa do piloto, que está grávida de 7 meses, falou sobre a dor da perda. Nós vamos sentir muita falta dele. E ele, eu tenho certeza que lutou até o final, porque ele era muito seguro do que ele estava fazendo. Então ele lutou até o fim ali para fazer da melhor forma que fosse aquele pouso. Uma cena difícil de esquecer. Era para ser pior, viu? Aliás, não era nem para mim estar aqui contando essa história, né?